Boa tarde, galerinha do canal, graça e paz a você, meu irmão, minha irmã, que está fazendo parte aí do canal, curtindo, ajudando-nos com o objetivo de semear e de multiplicar o amor de Cristo e a palavra de Deus. Amados, no dia de hoje eu gostaria de trazer um breve tema para que nós posséssemos fazer uma reflexão. E o tema do dia de hoje, do nosso devocional, é o perdão na vida e na família. Este foi o tema qual Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar refletindo no dia de hoje. Eu convido a vocês, caso vocês estejam com acesso ao seu smartphone, tenham acesso à Bíblia online, ou até mesmo a sua Bíblia esteja aí do seu lado, pegue a sua Bíblia e vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 18, 21. Disse Pedro, quando chegou perto de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu a Pedro: Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Eu gosto muito desta parábola, é a parábola na Bíblia denominada a parábola do empregado mau. Ela, depois você dê uma lida aí, porque não é o nosso objetivo nesse vídeo estarmos lendo a parábola, mas sim fazendo uma análise sobre o que significa perdoar, qual a importância e quais são os desafios do nosso dia a dia com relação ao perdão. Jesus ilustrou nesta parábola do empregado mau a nossa dificuldade de perdoar. Diz aí nessa parábola, depois você vai ler e você vai entender o contexto, que um homem foi perdoado de uma grande dívida por um rei, mas esse mesmo homem ele não conseguiu perdoar uma pequena dívida de um outro homem. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês, amados, que perdoar é sempre um desafio. Principalmente se a pessoa a qual nos magoou, nos feriu, ela faz parte do nosso pequeno contexto, do nosso contexto familiar. Nós queremos ser perdoados, como na parábola o empregado mau queria ser perdoado da sua dívida pelo rei. Mas quando eu e você saímos da presença do rei, com o perdão que ele nos concede pela sua graça e misericórdia, nós não entendemos, não estendemos o alcance desse perdão para as relações do nosso cotidiano muitas das vezes. Ou seja, usufruímos da graça, mas no dia a dia, eu e você, meus irmãos, permanecemos na posição de meninos e meninas, mimados. Meninos e meninas que só querem receber as dádivas. Eu e você, nós queremos absolvição dos nossos pecados, nós queremos ser perdoados pelas nossas dívidas, nós queremos, trazendo para um contexto familiar, dia a dia, nós queremos receber comida, carinho, atenção e outras coisas, mas na hora em que nós nos vemos confrontados e nós saímos da presença do Pai, sem nos revestirmos da identidade perdoadora do Pai, sem tomarmos consciência do quanto significa essa graça, esse amor, esse perdão do Pai, o quanto isso é importante que nós entendamos para que nós possamos vir a perdoar os nossos familiares, os nossos semelhantes, então nós nos comportamos como crianças mimadas. Nós negamos o perdão. Nós esquecemos do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. E daí eu pergunto para vocês, como será que Jesus vê esse nosso comportamento diante das situações? Eu creio que Jesus ele olharia para nós com tristeza, com aquele mesma tristeza. Eu imagino ele olhando lá para aquele povo sedento do pão de milagres, mas que ao mesmo tempo era um povo que não tinha fome de trilhar os passos de Jesus. E você poderia me perguntar, mas que passos são esses? Que passos são esses que Jesus espera que eu e você demos? Eu creio que o primeiro passo deles é permitir que, uma vez que, assim como eu e você, somos perdoados pelo Rei, e entenda aqui o Rei como nosso Senhor Jesus Cristo,
nós devemos também nos permitir perdoar, nos permitir entender o próximo, estender o nosso amor ao próximo. Talvez alguém aí dentro da sua casa, até mesmo nesses dias de quarentena, tenha dito algo que tenha te ferido, que tenha te magoado. Talvez a sua esposa não tenha lhe agradado da maneira como você gostaria que ela agradasse nesses dias de quarentena. Talvez o peso desses dias de estar em casa estejam te sufocando. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo este vídeo, se você entender que a graça e a misericórdia do Pai te alcançou e que Deus, Ele deu o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que morresse naquela cruz, naquele Calvário, com o pior tipo de morte que pode existir, que é a morte de cruz, que fosse crucificado por um pecado que não era dele. Então nós podemos entender, perceber que é necessário que eu e você perdoemos uns aos outros, que eu e você amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou, porque quando nós perdoamos, nós permanecemos em Cristo. E se estamos em Cristo, assim como Cristo está junto ao Pai, então nós completamos, nós vivenciamos, nós nos demos o direito de permanecer na família do Senhor. Mas quando nós nos afastamos, quando nós negamos o perdão ao nosso próximo, então nós nos afastamos da família de Cristo. E isto não é bom para nossas almas. Isso não é bom para as nossas vidas. O segundo passo, eu creio que é que nós sejamos imitadores de Cristo em nossos relacionamentos. Que nós possamos, antes de ficarmos ressentidos, às vezes num momento de raiva, a gente diz coisa que não quer, mas se você voltar atrás, se você pedir perdão, e pedir perdão de todo o coração, certamente Deus livrará você dessa culpa, e você vai poder viver mais feliz, mais alegre, em comunhão com Cristo. Eu acho que a gente deve sempre procurar fazer aquela velha perguntinha: o que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? Tal qual o empregado mau da parábola, eu e você, nós gostamos muito de limitar o seguimento a Jesus ao ambiente da corte do rei. Ou seja, quando aquilo está nos beneficiando, nos parece agradável aos nossos olhos. Mas quando nós estamos diante de uma situação a qual nós precisamos liberar o perdão, aí então parece que é impossível, parece que nós não somos capazes. Saindo do palácio, nós queremos retomar o nosso modo de levar a vida. Nós queremos voltar a ser a velha Tamara de sempre, o velho você de sempre. Ou seja, o que eu quero dizer com sair do palácio é sair da presença de Deus. É após você ter recebido o seu perdão de Deus, você esquecer que você também precisa ser um agente de perdão, um agente de cura, um instrumento, um meio para levar o amor de Cristo. Às vezes nós recebemos o perdão, mas nós não queremos abrir mão do nosso direito de cobrar daqueles que nos magoaram, de cobrar daqueles que nos devem. Todavia, eu e você precisamos perceber que quando nós negamos o perdão a alguém, quando nós escolhemos permanecer na mágoa e no ressentimento, nós não estamos aprisionando apenas o nosso devedor na cadeia da mágoa, da dor e do ressentimento, mas também nós estamos aprisionando as nossas próprias almas, as nossas próprias vidas. Quando nós não perdoamos, nós estamos condenando as nossas próprias almas. Na família não há como usar máscaras, não é verdade? Lá na nossa casa, na nossa família, junto com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos e familiares, nós somos nós mesmos, nós costumamos ser nós mesmos. Nós somos nós mesmos com as nossas raivas, com os nossos amores, com os nossos ciúmes, com os nossos ressentimentos, com as nossas opiniões. Muitos de nós não gostamos de mudar de opinião.
E lá nós nos apresentamos ao nosso natural. O que é diferente, porque muitas vezes o cidadão é maravilhoso na sociedade, é maravilhoso dentro da igreja. Ele até estende a mão para o próximo. Ele até acha que o próximo merece perdão. Mas ele mesmo, dentro da sua casa, ele é incapaz de ter um ato de amor, de ter um ato de gentileza, de ter um ato de solidariedade com o seu próximo, com o seu mais próximo, que é o seu familiar. Então, meus amados, o que eu quero deixar de mensagem hoje, que o objetivo é que a mensagem seja rápida apenas para a nossa reflexão, é que nós devemos perdoar. E quando nós perdoamos, quando nós nos permitimos perdoar, nós estamos consentindo no mandamento de Deus. Nós estamos nos colocando na presença de Deus. E isso nos faz, nos coloca numa posição onde nós nos permitimos assistir um milagre chamado graça, chamado misericórdia. E isso só alcança aqueles que estão na presença do Senhor. Que nesse dia de hoje você possa refletir sobre esta mensagem e que se houver alguém, alguma pessoa que tenha lhe magoado, que tenha lhe causado dor ou ressentimento, não perca a oportunidade, vai e se reconcilie com o seu próximo. Cuide da sua alma, cuide do seu coração. E não esqueça, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o seu filho amado, para que morresse e para que eu e você tivéssemos vida eterna, para que eu e você não perecêssemos. Então, vamos aproveitar essa graça, vamos dar valor a esse ato tão grande de amor que Deus nos concedeu. Vamos multiplicar o amor de Cristo, vamos ser testemunhas dele, vamos ser luz na terra, vamos ser o sal dessa terra. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa estar trabalhando no coração de cada um, possa estar ajudando e fortalecendo cada um de vocês. E aquele que acha que não tem força porque somos sim fracos e pecadores, peça ao Senhor que com certeza Ele lhe concederá. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.